Olá, estamos começando mais um programa Viver Mais e Melhor e com um tema bem atual, transtorno dismorfofóbico. É isso, doutor Fabiano? É isso mesmo. Gente, a palavra é difícil. Eu atropelei no início, porque é uma palavra, é dismorfóbico ou dismorfofóbico? Então, você vai ter que pegar a palavra como um todo, como ela tem uma origem grega, ela tem são três junções, né? O dis, o morfo de forma e o fóbico. Então é transtorno dismorfofóbico. Tá correto. Dismorfofóbico, tá certo? Tá certo. Dismorfofóbico. Gente, por isso que eu, atropelei tudo no início e fiquei até um pouco nervosa, porque é transtorno dismórfico também. Também. Tem transtorno dismórfico e transtorno dismorfofóbico. Exato. Seria o transtorno dismorfofóbico maior do que o de transtorno disfórbico? Não, é só mesmo a terminologia da palavra, mas está se referindo à mesma alteração. Ah, ok. Então, gente, quero apresentar para vocês que começou a atropelar dessa palavra, gente. Não esperava muito bem, porque é uma palavra que, para mim, ela não vem muito com frequência e provavelmente vocês também que estão nos ouvindo nunca ouviu falar, mas hoje vocês vão ver que provavelmente tem alguém aí do seu lado que tem esse transtorno. É um transtorno bem comum, né? Doutor Fabiano é cirurgião plástico, né? Fabiano Arruda, ele tem trabalho juntamente comigo ali no Sparrelancer e a gente vem conversando muito sobre essas alterações da face, né? Uma alteração, às vezes, que muitas vezes nem precisa. Eu como faço odontologia estética, faço a parte do sorriso e depois eu vejo pessoas transformando muito a face com preenchimento labial demais, sabe, doutor Fabiano? Às vezes um preenchimento aqui, né, muito grande aqui no malar, né, no ângulo da mandíbula e vai se transformando e vai mudando. E eu falo, gente, mas parece que não é a mesma pessoa. Isso seria um transtorno dismorfofóbico, transtorno dismórfico? Então, para o pessoal entender, a dismorfofobia ela é uma alteração que pode estar presente em pacientes que procuram cirurgia plástica, que pode variar de 3% a 7%. Existem vários estudos tentando relacionar alguma coisa, principalmente na região da face, nariz, buscando trazer uma maior clareza. O que a pessoa precisa entender, primeiro, é natural que hajam assimetrias na face, no rosto, no corpo, isso é o natural para todo mundo. Certo. Na dismorfofobia, especificamente, existe uma alteração mínima, uma alteração que normalmente as pessoas não percebem, que a pessoa chega às vezes no nosso consultório, os casos mais clássicos, em que a pessoa chega para a gente avalia, olha, mas eu não vejo a alteração que você vê. Então, significa que é nítido, não significa que a pessoa não tenha na cabeça dela, ela tem alteração, mas até o cirurgião plástico vê que não tem. Por exemplo, ela fala que ela está gorda, mas ela não está gorda. Sim, ela coloca algum tipo de alteração na forma do corpo que você olha e você não vê daquela forma. Porém, a pessoa acaba tendo sentimentos, frustrações que acabam trazendo a ela a tentar procurar na cirurgia resolver isso. E, em geral, o que a gente observa é que a cirurgia não resolve esse tipo de situação, porque existem algumas alterações de cunho emocional, da parte mental, que precisam ser cuidadas por um profissional específico, normalmente é um trabalho conjunto de psicólogo e psiquiatra, que vão abordar essa área de uma forma mais completa. Né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre entender que a cirurgia plástica, ou a medicina como um todo, e aí focando a saúde é um tratamento que envolve o ser humano como um todo. Então envolve tanto a parte mental, a parte emocional, a parte corporal, e tudo isso tem que ser bem conduzido para que a pessoa compreenda que é um todo. Né? Nem é só a parte do médico que vai fazer tudo e nem é só a parte do paciente que vai fazer tudo, mas é a conjunção de todos esses profissionais junto com o paciente que vão trabalhar em conjunto para que o tratamento como um todo, né, venha a ter um resultado satisfatório durante o processo aí de recuperação, de organização da pessoa. Quero fazer uma perguntinha aqui para você que está nos assistindo, está do outro lado da telinha aí. Tem alguma parte do seu corpo que você fica focado ou focada e acha que isso é um problema grande demais? Por exemplo, às vezes é uma mulher que não se acha bonita porque não tem lábios muito finos, ou não tem um nariz que ela gostaria que é dos sonhos,
ou às vezes é um homem que tem lá os seus pneuzinhos aqui na lateral e que isso também reflete na vida dele e faz com que a sua vida fique, tipo, vazia, né? Isso venha, por exemplo, te trazer frustrações a tal ponto de você não se expor muito em fotografias, não fazer vídeos, né? Se isso é uma limitação, isso é um transtorno dismorfóbico, falando agora para aquela telinha ali. Bom, isso é uma coisa importante entender, porque assim, o fato da pessoa sentir-se incomodada com uma área do corpo ou de alguma alteração não significa que ela tenha esse tipo de alteração que é a dismorfofobia. É natural que, durante o seu desenvolvimento, você vai ter uma formação da sua própria imagem corporal. Isso. Você vai ter o desenvolvimento da sua autoimagem e, consequentemente, também da sua autoestima, que envolvem aspectos que estão relacionados com como você interpreta que o seu corpo é e como você interpreta o seu grau de importância, como é que você vai lidar com todas as situações, porque, querendo ou não, em algum momento da sua vida, você vai receber alguma crítica por alguma parte do seu corpo, quando você era criança, e algumas pessoas, elas acabam desenvolvendo alguma coisa e alguma frustração em relação a isso. É lógico que ela pode procurar um profissional da área para poder resolver isso de forma emocional e tudo. Existem pacientes que sim, olha, às vezes ele tem um calombo no nariz, mesmo. Realmente a ponta, às vezes, do nariz ela é caída. Às que vezes, é uma verdade mesmo, ela né? tem uma hipotrofia de lábio, ou uma alteração na face por causa do envelhecimento, ou mesmo da região corporal porque tem gorduras localizadas. Que é uma verdade, que você faz uma foto e você vê, isso é... E a cirurgia, ela pode trazer benefícios, lógico, dentro dos limites, porque a gente sabe que tem que deixar isso muito claro, cirurgia plástica não é uma cirurgia que faz milagres, ela tem limites que dependem aí de alcançar um desenvolvimento que envolve um conjunto de ações que envolve a parte genética do paciente, envolve os cuidados do pós-operatório, envolve o procedimento indicado para ela. Então, você tem um conjunto de fatores que tem um teto, que tem um limite, que vai trazer um resultado para ela. Se esses fatores que estão gerando uma dependência emocional, por exemplo, vamos supor, mulheres que às vezes estão numa dependência emocional de um relacionamento abusivo, porque ela se acha feia, ela acha que aquele relacionamento, aquela pessoa que está do lado dela é a pessoa que mais acha ela bonita e o resto não acha. E ela tem um monte de... E ela se acha feia, isso existe muito, não tem isso? Então, isso é uma coisa importante para que haja clareza, que toda cirurgia plástica, ela é para o paciente. E não para o companheiro, não é para agradar outra pessoa, seja o pai, a mãe, o companheiro, quem que seja. Por quê? Porque a alteração, ela vai ocorrer em relação ao corpo da pessoa. Você imagina, por exemplo, uma mulher que ela não quer uma prótese grande, ela quer uma prótese, sei lá, de 200, 300 ml, mas o esposo ou o companheiro quer uma prótese de 500. Isso não é adequado para o organismo, muitas vezes, dela. Não vai caber, muitas vezes, naquela região. Existe isso, o companheiro que pede para fazer e ela fala, meu marido quer uma prótese assim, e aí ela mesma, ela não gostaria de ser daquele jeito. Isso não é comum, não é comum, muitas vezes, do companheiro solicitar, não é algo comum. Mas o que a gente tem buscado integrar é que o companheiro venha nas consultas, participe do acompanhamento, seja psicológico, fisioterapeuta, para ele entender e poder ajudar a companheira dele na recuperação como um todo. Então, assim, o que nós temos chamado a responsabilidade hoje é que o companheiro, ele entenda que, além, né, normalmente é o companheiro que vai pagar a cirurgia, tudo, mas que ele também tenha a compreensão que ela vai precisar de um período de recuperação, que ela vai precisar da ajuda dele, seja da parte psicológica, seja a parte física mesmo, de ajudar a levantar, ou mesmo, às vezes, até de preparar um alimento para o paciente na sua recuperação, para ele despertar isso. Por quê? A paciente está num período ali vulnerável, que ela precisa de ajuda de pessoas. E se, às vezes, o companheiro não participa desde o início, ele não vai querer participar posteriormente. E aí, por que eu entrei nessa questão do relacionamento? Porque muitas mulheres buscam esses tratamentos estéticos, tanto corporais quanto faciais, para agradar o esposo, ou o namorado, ou quem sabe até para arrumar um relacionamento, e às vezes ela não faz para ela mesma. E aí pode acontecer dela não receber aquele elogio que ela tanto esperava,
das pessoas falarem, nossa, você tá linda, né? Porque mulher gosta muito de afirmação. E se isso não acontece, muitas vezes ela começa a ver defeito nela mesma, que antes ela pensava assim, ah, se eu resolver isso, eu vou ficar muito melhor para as pessoas, mas agora eu não estou recebendo nenhum elogio, ou minha vida não mudou nada, e ela começa a pensar que ela tem mais defeito ainda, começa a falar, ah, isso aqui não ficou bom, ah, agora eu preciso de fazer isso, agora eu preciso de fazer aquilo, e começa a agregar mais e mais ainda outras cirurgias. A gente percebe muito isso, parece que está muito atrelado à questão dos relacionamentos, sabe? Certo, é assim, é natural que nas regiões como o nosso país, é um país quente, o corpo ele é mais exposto e a pessoa procura melhorar isso. O que a pessoa precisa compreender aqui é, quando ela vai procurar uma cirurgia, ela está procurando uma cirurgia para que ela se sinta melhor e que ela melhore. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes o casamento não está tão bom, a pessoa às vezes está procurando ali na cirurgia plástica um tratamento que possa às vezes salvar o casamento da pessoa. E isso a gente sabe que não vai ocorrer. Por quê? Quando o relacionamento não está bom, quando esse relacionamento ele precisa ser desenvolvido, né, com maturidade, com respeito, com cuidado, se a pessoa não tiver esse desenvolvimento, ela vai fazer a cirurgia vai estar perfeita, mas o companheiro vai virar para ela e vai falar assim, ah, não gostei, está horrível, você está feia, ficou pior ainda, nossa, que coisa horrível essa cicatriz. Uhum. Porque o relacionamento dos dois não está bom. Não, já está bom Não mesmo. está bom. Sim. Então, assim, se a pessoa está procurando isso, ela vai se frustrar, porque provavelmente isso não vai resolver. Uhum. Porque a gente sabe que o relacionamento, o desenvolvimento do relacionamento de um casamento, de uma aliança, ela vai além disso. Com certeza. Então, quem ama, ele vai, além de respeitar, ele também vai estimular, ele vai falar, nossa, como você está linda hoje, aprontou hoje para sair. Independente se ela fez cirurgia ou não. Uhum. Porque é o zelo e o cuidado que ele vai ter com a pessoa que ele ama. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa importante mesmo, porque a pessoa, às vezes, ela não vai te contar isso, ó, meu casamento tá ruim, eu estou aqui por causa disso. E a gente não tem como adivinhar isso. Uhum. E isso não vai ser resolvido. Sim. Infelizmente, é um fato. Por mais que ela tenha resultado, tenha melhorado, tenha isso, infelizmente, o relacionamento dela é uma coisa que ela tem que desenvolver, ela e o esposo. Nós estamos falando hoje sobre os transtornos dismorfóbicos. Eu tenho que aprender a falar essa palavra, gente, misericórdia. Transtorno dismorfóbico corporal. Pessoas que não se aceitam e que está mais na mente dela do que em qualquer outra parte do corpo dela, né? E logo depois do intervalo nós vamos falar mais sobre isso, porque realmente estamos tendo, eu como da área da saúde, na odontologia estética, o doutor Fabiano como cirurgião plástico, nós temos que levar essa palavra para as pessoas e trazer à tona esse tema, porque realmente tem muitas pessoas fazendo cirurgias plásticas, transformações faciais que levam a uma distorção irreversível, né, doutor Fabiano, irreversível, e que isso vai causar um transtorno muito pior psicológico para essa pessoa, porque o problema não está na face, não está no corpo físico, mas sim na mente. Se você quer saber um pouco mais, fica aí que logo, logo nós vamos estar mais mostrando até artistas, né, que passaram por isso e que infelizmente não tiveram muito êxito e muito sucesso.